Tu és Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a Ti. E antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em Seus ombros, me rendo a Ti. E o que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, Teu Espírito vive em mim. Declaro as Tuas promessas, me rendo a Ti. E o que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. O que posso dizer? O que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Meu coração. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu deste tudo a mim, meu ser a Ti, ó Senhor, se rende. O que sou é Teu. Estarei com mãos levantadas pra Ti louvar, pois Tu
os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo o que sou é pro teu louvor, pois contigo vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje vamos compartilhar a mensagem em Isaías, capítulo 58, de 6 a 12. Vamos fazer a leitura? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Como vocês têm passado, pessoal? O trabalho online, como é que tá? Tá dando para levar? Sei que trabalhar em casa também não é fácil, tem que ter disciplina. Mas espero que Deus esteja encorajando, dando forças a vocês, para que realmente nessa fase aí também, como funcionário, como empregado, como filho e filha, nós possamos estar aí cumprindo com os nossos deveres. Bom, hoje com o tema O Jejum que Deus Deseja, eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Vocês sabem qual é a palavra em inglês que nós mais usamos aqui no Brasil? Que palavra vocês acham que é uma palavra inglesa, mas nós usamos muito aqui no Brasil? Essa palavra é estresse, não é? Estresse é uma palavra que nós usamos bastante, mas não é uma palavra assim portuguesa, certo? É de origem inglesa. Então nós vivemos estressados, aí a gente transforma essa palavra estresse em português, né? Então eu vivo estressado, né? Eu estou com estresse. Isso se tornou também uma parte do nosso linguajar. Mas se você for perguntar para alguém o que é o estresse, a pessoa tem dificuldade de explicar. Mas vocês concordam que o que o seu corpo sente com estresse,
você entende plenamente o que é o estresse, você não consegue explicar o que é o estresse. Mas o estresse em você, você sabe que tipo de coisas ela faz com você. Então, temos várias definições de estresse. Eu vi uma aqui na internet que diz assim: a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos, as quais permitem ao indivíduo superar determinadas exigências do meio ambiente. O desgaste físico e mental causado por esse processo. Bom, mas eu queria trazer uma outra definição que não foge muito disso, que é o quê? É o sentimento e a emoção que vem da percepção da impotência de controlar exigências no qual nós vivemos. O que eu estou querendo dizer? Se nós temos o controle da situação, não tem por que termos estresse. Vocês concordam? Mas porque nós não temos o controle da situação é que nós ficamos estressados. Então, quando nós temos essa percepção de que nós não temos mais controle da situação, isso seria uma definição de estresse para mim. Então, eu achava que me tornando adulto, eu teria mais controle de tudo. Eu, sendo adulto, eu pensava que tudo estaria dentro das minhas mãos, eu ia trabalhar, eu colocaria tudo no meu controle. Mas quanto mais adulto me torno, não consigo controlar o trabalho na qual eu trabalho, os filhos, as minhas filhas, a minha esposa, né, os negócios. E sabe o que é engraçado? Até eu mesmo não consigo controlar. Isso nós vamos aprendendo com a vida. Nós achamos que quanto mais crescemos, mais controle nós teremos da vida. Mas vocês vão perceber, e eu estou percebendo, o quanto é incontrolável. E a situação que nós estamos vivendo hoje também é uma situação incontrolável. Então recebemos estresse por causa disso, porque nós não temos controle da situação. E a primeira atitude de uma pessoa estressada é que ela fica brava, né? Ela fica com raiva, ela quer encarar. E isso é normal, pessoal, porque uma pessoa que não tem controle das coisas, faz de conta que eu não tenho controle de uma situação, com certeza eu ficaria irritado. E a gente tenta o que nesse sentido? Tenta consertar, tenta controlar mais ainda, não é? Quando você já fica estressado por não ter controle da situação, qual é a sua reação? É ficar irritado e querer controlar mais ainda essa situação. Mas aí o que acontece? Aí vem o famoso desgaste total. Porque você tenta e tenta, só que você não tem controle. E aí nós falamos o quê? Que vem o famoso burnout. Aí você tenta mexer e as coisas pioram. A família fica pior, os seus relacionamentos ficam pior, o seu trabalho fica pior, e você consigo mesmo, eu consigo mesmo, fico decepcionado, olhando o jeito que eu tô, né? Assim, cansado de tentar controlar tudo. Então, o que acontece? Dizem que os crentes não têm estresse, mas isso é mentira. Estresse vem quando nós não temos controle. E você falar que crente não tem estresse, o que está falando? Que o crente controla tudo, consegue controlar, consegue lidar com a vida. Mas se você controla tudo, por que você precisaria de Deus? Então não faz sentido dizer que crente não tem estresse. Crente são pessoas que vivem estressadas, se forem olhar assim, porque nós não temos controle de nada. Mas eu queria ressignificar esse processo de estresse. Por quê? Se as pessoas caem no burnout, o que acontece com nós, que somos, quando vem o estresse para nós? Nós temos que ter aquela coisa assim, nossa, Senhor, eu tentei controlar a minha vida, por isso que eu estou estressado. Então, eu agora quero entregar todo esse meu estresse, todo esse controle que eu queria ter da minha vida, eu coloco nas tuas mãos. Nós somos diferentes, pessoal. Nós recebemos estresse. Vocês recebem estresse. Mas a questão é, você vai se fadigar, vai cair no burnout, ou você vai entregar isso ao Senhor? Essa é a diferença do mundo com a gente. Então, é o processo onde aprendemos a colocar tudo no Senhor. Os estresses da vida vêm na nossa vida, porque Deus nos quer ensinar que nem tudo temos controle e que Deus quer ter o controle de nossas vidas. Para mim, quando o estresse vem,
eu faço um exercício, que seria o quê? Eu penso, nossa, por que eu estou estressado? Aí você vai ver, é porque eu quis controlar tudo. Então, nesses momentos, eu oro ao Senhor, né? Mesmo que seja um instante, falando assim, Senhor, eu estou estressado porque eu quero controlar a minha vida. Mas, diante desse estresse, mais uma vez eu quero admitir que eu não sou dono da minha vida e eu entrego todo esse vontade de controlar. Toda essa situação que eu não estou conseguindo controlar, eu entrego ao Senhor. É esse exercício que todo pessoas da fé, todos que são discípulos de Jesus, têm que fazer nessa caminhada. E essa situação que nós estamos vivendo hoje, como é que nós vamos explicar? Vocês sabem que a Europa e os Estados Unidos são países de primeiro mundo. E eles não têm controle de nada. Pessoas estão morrendo. Na Itália, na França, nos Estados Unidos, estão batendo recorde de pessoas que estão morrendo por dia. Não estão conseguindo mais controlar. E o meu temor nessa situação que nós estamos aqui de quarentena é de nós cairmos no burnout, de nós cairmos no desgaste total, porque nós queremos controlar tudo. Mas esse é o tempo que Deus nos ofereceu para confiarmos o rumo da história no Senhor. E temos que fazer isso concretamente. E como é que nós fazemos isso concretamente? Através da oração e do jejum. Por isso que hoje eu compartilhei a mensagem de Isaías com vocês. Qual a maneira concreta de eu entregar, de eu confiar todas as coisas ao Senhor? Hoje seria a oração e o jejum. Vamos ter um momento, nessa crise, de entregar toda essa situação ao Senhor em oração e em jejum. Deixar as minhas forças de lado, deixar de tentar controlar tudo e entregar ao Senhor. Então eu queria propor que esse tempo fosse esse tempo de oração, de jejum ao Senhor. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é tirar esse pensamento que eu tenho que orar. Porque, pessoal, jejum e oração podem ser coisas que agradam a Deus, mas podem ser coisas que não agradam a Deus. Ao mesmo tempo que isso pode agradar, também pode não agradar Deus. Vocês vão ver no livro de Profetas que o povo de Israel, que os profetas chamavam para oração porque eles não oravam. Tá certo. Mas em muitas situações, Deus diz que tem aversão ao culto e à oração do povo de Israel. Não é porque eles não oravam. Eles oravam, mas Deus não satisfazia, não se agradava da oração desse povo. Não se agradava do culto desse povo. Então, o primeiro problema é que nós não oramos. Vocês concordam? Eu também. Nesses dias, eu nunca orei tanto na minha vida. Mas também, se você estiver dando uma oração em um jejum que Deus não agrada, isso também é um problema. Então, o problema é não fazer. Mas também é problema você fazer de forma errada, que não agrada ao Senhor. Por isso que no verso 6, ele fala assim, o jejum que desejo. O que isso significa? Que tem jejum que Deus não deseja. E que jejum seria esse? Aparece no verso 3 a 5, que nós não fizemos a leitura hoje. Mas no verso 3 a 5 ele mostra, é o jejum que Deus não deseja. E pessoal, por que jejuamos? Então, jejuamos assim, por algo que eu quero que Deus faça na minha vida, não é? Você fala assim, eu tenho uma causa e hoje eu vou jejuar para Deus fazer uma coisa, uma causa, uma vontade que eu tenho. Mas a palavra de hoje mostra que jejum não é um meio de satisfazer os meus desejos. Jejum aqui nos leva ao arrependimento. Jejum é enxergar que estou no fundo do poço e isso me faz ajoelhar e me arrepender. Vejamos Joel, capítulo 2, do verso 12 a 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus. Essa é a mensagem de Joel. O que o Joel está falando aqui? Quando jejuarmos, faz o quê? Lamentem, prantem, para realizar os nossos desejos? Não. Você vai prantear e lamentar para quê? Para voltarmos a nos arrependermos e voltarmos ao Senhor. Jejuar, lamentar e prantear são coisas o quê? Que Deus está pedindo para que nós voltemos ao Senhor e não para buscar os nossos próprios desejos. Por isso que Deus fala, não rasgue as suas vestes, rasgue o seu coração,
Rasgue o seu coração de autossuficiência. Rasgue o seu coração de prepotência. Rasgue o seu coração de querer controlar tudo. Jejuar significa que aprendi a dizer: Senhor, quero voltar a Ti. Não é uma briga de colocar os meus desejos contra a vontade de Deus, mas uma rendição total para o Senhor. Esse sim é um desejo. Esse sim é um jejum que Deus se agrada. E se o Joel falava de um jejum assim, de uma restauração espiritual, Isaías fala que o jejum se refere com a nossa caminhada de fé do dia a dia. Não é apenas um arrependimento espiritual. Ele diz que a nossa vida tem que dar frutos desse arrependimento. Não é só algo do nosso coração, é algo que tem que sair do nosso coração e se manifestar em nossas vidas. Versos 6 e 7 de hoje diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? O que Deus quer no jejum? É termos essa responsabilidade com o outro. É olhar para este povo que está ao nosso redor. Se Joel mostrou uma restauração espiritual, Isaías está mostrando que devemos estar juntos com aqueles que estão em dificuldade. Então, o jejum e a oração é deixar a nossa prepotência, deixar essa mania de querer controlar tudo e confiar no Senhor. E também entregar as pessoas que estão ao nosso redor e partilhar com elas. Nesse sentido, partilhar não é ação social. Partilhar é jejuar. Nessa semana, eu queria convidar vocês para isso, então. Pessoal, semana que vem teremos a Páscoa e a nossa igreja, na Páscoa, Ação de Graças e Natal, toda a oferta é revertida para as pessoas que estão passando por necessidade. Então, nessa semana, eu queria que nós fizéssemos um esforço. Já que o pessoal trabalha em casa, na hora do almoço, que tal termos um momento de jejum? Tente economizar. Se você usa dinheiro para comprar comida ou para comprar até materiais, ingredientes, vamos estar economizando um pouco desse dinheiro? E que tal nós ofertarmos domingo que vem? Vocês sabem que a igreja tem uma maneira de ofertar, depois eu estarei passando, mas eu queria fazer esse convite. Porque o importante, pessoal, não é só jejuar, tá? Não é só não comer, é orar naquele momento também. Então, que seja 5, 10 minutos, pessoal. Essa semana, se você quiser fazer todos os dias, todas as refeições, pode ser. Se você quiser fazer um almoço ou todos os almoços, fica à vontade. Tá? Tenta economizar um pouco de dinheiro aí. Que tal nós ajudarmos as pessoas que estão do nosso lado? Eu quero que nós fizéssemos esse exercício nessa semana. E, pessoal, nessa dificuldade, pastor, eu vou ajudar quem? Eu estou trabalhando aqui, tem gente que perdeu o trabalho, eu vou ajudar quem, pastor, nessa dificuldade? Mas eu quero que você lembre da esperança, da palavra de esperança que está escrito hoje na mensagem. Verso 9 a 12. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá, você gritará por socorro, e Ele dirá, aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os ansios dos aflitos, E agora eu quero deixar a palavra de Deus na sua vida, continuando aqui no verso 10. Então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você verá como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Amém? Diga amém, pessoal. Nesse tempo de dificuldade, faz isso. Pensa no outro. Vamos fazer esse esforço durante essa semana. Isaías viveu em que momento? Não era um momento de mil maravilhas. A Síria tinha atacado o reino norte e a nação tinha caído. E quando o Isaías sabe desse fato de que o reino do norte foi atacado pela Síria, ele está falando aqui para o povo. Povo, se você eliminar do seu povo o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar,
Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, essa palavra que Isaías está falando, não está falando em momentos normais da nossa vida. Foi um momento em que o Reino Norte, aquela nação, caiu. Mas não para por aí, não. E com isso Isaías fala o quê? Que Deus reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Eu oro, pessoal, para que essa palavra possa ser uma realidade em nossas vidas. Que o nosso coração possa ser aquecido por essa mensagem. Quando jejuarmos baseado nessa palavra, que seremos um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, e onde Deus reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos de nossa vida. No momento em que sentirmos que não temos mais controle de nada, quando o estresse chegar, vamos jejuar, vamos orar, vamos entregar tudo ao Senhor. E eu sei que aquele momento em que você estiver fazendo isso, o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. E durante essa semana, pega um momento para jejuar, economiza um pouco no almoço, senta. No site eu deixei um background music, né, para você ligar, colocar, né, no seu fone. E a música dura 7 minutos. Que tal, pelo menos só naquele momento, você coloca o fone e ter essa presença com o Senhor na hora do almoço. Vamos ter esse momento essa semana, tá certo? Nessa Covid, Deus nos chama para jejuar, para orar. Ele diz para nós deixarmos de querer controlar tudo, deixar de estar no lugar de Deus. Vamos tentar parar de controlar com a nossa própria vida. Ok, pessoal? Quero contar aqui uma história de um ateu que buscou a presença de Deus nessa crise da Covid. Depoimento de Julian Urban, de 38 anos. Ele é doutor, médico em Lombardia, e esse depoimento foi feito em 21 de março de 2020 e coletado por Gianni Giardinelli. Olha esse depoimento desse médico. Hoje se foram 683 pessoas, ontem 743. Nunca, nos pesadelos mais sombrios, imaginei poder ver e experimentar o que está acontecendo aqui em nosso hospital há 3 semanas. O pesadelo flui, o rio fica cada vez maior. No começo, alguns deles chegaram, depois dezenas e centenas, e agora não somos mais médicos, mas nos tornamos classificadores e decidimos quem deve viver e quem deve ser mandado para casa para morrer. Mesmo que todas as pessoas tenham pago o imposto italiano por toda a vida. Até 2 semanas atrás, meus colegas e eu éramos ateus. Era normal porque somos médicos e aprendemos que a ciência exclui a presença de Deus. Eu sempre ria dos meus pais indo à igreja. 9 dias atrás, um pastor de 75 anos veio até nós. Ele era um homem gentil, tinha sérios problemas respiratórios, mas tinha uma Bíblia com ele e nos impressionou que a lia para os moribundos e os segurava pela mão. Estávamos todos cansados, desencorajados, psiquicamente e fisicamente acabados. Quando tivemos tempo de ouvi-lo, nós ouvimos. Agora temos que admitir, nós como seres humanos atingimos nossos limites. Não podemos fazer com que mais e mais pessoas morram todos os dias. E estamos exaustos. Temos 2 colegas que morreram e outros foram infectados. Percebemos que alcançamos os limites do que o homem pode fazer. Precisamos de Deus e começamos a pedir ajuda a Ele. Conversamos uns aos outros e não podemos acreditar que, como ateus ferozes, estamos agora todos os dias em busca de nossa paz, pedindo ao Senhor que nos ajude a resistir para que possamos cuidar dos doentes. Ontem, o pastor de 75 anos morreu. Até o momento, apesar de ter tido mais de 120 mortos em 3 semanas aqui, e todos exaustos, destruídos, ele conseguiu, apesar de suas condições e dificuldades, nos trazer uma paz que não esperávamos mais encontrar. O pastor foi para o Senhor, e em breve o seguiremos também se isto continuar assim. Não estou em casa há 6 dias. Não sei quando comi pela última vez. Percebo a minha inutilidade nesta terra e quero dar meu último suspiro para ajudar os outros.
Estou feliz por ter retornado a Deus enquanto estava cercado pelo sofrimento e morte de meus semelhantes. Esse é o depoimento do médico Lulian, em março. Mas eu queria que esse Lulian lembrasse, que eu e você lembrasse da palavra de Deus. Então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Que essa palavra seja realidade para esse médico e para todos os médicos da Itália e também para todos nós. Vamos ter um momento de meditação e finalizar com oração. Oremos.